Nós temos que nos preocupar com o futuro e não se constrói o futuro retalhando o passado. Tem gente que acha que construir o futuro precisa retalhar o passado. Perde uma energia brutal retalhando o passado. Agora, para iniciar, me chamo Gustavo Xavier, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora no episódio de hoje do podcast Caminhos da Liberdade. Como co-host, tem Felipe Vilhena, associado do IFL São Paulo. Nosso convidado é Nelson Azevedo Jobim, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, tendo ocupado a cadeira de presidente. Ocupou também a cadeira de ministro da Justiça e ministro da Defesa, além de ter ajudado a construir a Constituição de 88. Ministro, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, ministro. Para iniciar, uma primeira pergunta que eu acho que é interessante a gente discutir. Acompanhando o Brasil nos últimos 10 anos, fica evidente que ninguém governa sozinho. É sempre preciso se relacionar, o jogo político é algo muito importante, mas para os leigos, o entendimento do poder e da arte política é tudo muito confuso. Temos presidentes da Câmara que são referidos como primeiro-ministro, temos ministros do STF que tomam decisões monocráticas e presidentes que têm seus vetos derrubados. Como o senhor explicaria para o leigo que acompanha o noticiário entender o poder no Brasil? Começou a haver uma disfuncionalidade entre os poderes, entre a relação de poderes. Há um exacerbamento grande do poder judiciário, há também uma grande exacerbação por parte do poder legislativo, principalmente a Câmara dos Deputados, e há também uma dificuldade do próprio governo definir suas posições. É bom lembrar que o presidente Lula, quando se candidatou nessa terceira vez, ele não apresentou programa de governo. Ao não ter apresentado programa de governo e tendo em vista a necessidade de um número grande de ministérios, considerando as bases eleitorais necessárias para ter uma tranquilidade na relação com o Congresso, os ministros ficaram meio perdidos. Então começaram, logo no início, lembra que alguns avançavam a coisa, recuavam, porque não tinha uma definição clara do que tinha que ser feito. E quando você tem uma coisa dessa natureza, e tendo ministérios que também, o objetivo do ministério, o objeto do ministério não é denso, não é grande, o perigo é que os ministros comecem a inventar. Né? Perfeito. Ou seja, quem não tem o que fazer é muito complicado, né? Porque acaba inventando. E isso dá problema. Dá problema. Agora, na relação, vamos começar pela relação executivo-legislativo. Perfeito. Em relação ao executivo, nós temos uma característica nova em relação ao próprio presidente Lula. Eu acompanho esse processo todo desde 1987 e tenho relações com o Lula muito fortes, etc. Bem, o primeiro governo do Lula, você tinha em torno do presidente, você tinha uma espécie de Estado-Maior, que eram ministros nomeados por ele, alguns partidários do Partido dos Trabalhadores, outros não, mas que tinham a capacidade de debater com o presidente e dizer não. Então, eu vou te dar alguns nomes, que o processo político, alguns fez desaparecer, você tinha uma estrutura muito forte no primeiro governo. Tinha o deputado José Dirceu, Perfeito. Forte quadro do PT, tinha o ex-prefeito Palocci, que ocupou a Ministério da Fazenda. Você tinha um personagem muito importante, embora não exercesse, tinha sido deputado na Assembleia Constituinte, mas depois desistiu, que era o Gusquem. O Luiz Gusquem, que era um sujeito que tinha uma visão muito clara das coisas, uma posição muito nítida. Você tinha o Marco Aurélio Garcia, já falecido, o Gusquem também já morreu, em que tinha uma visão sobre as relações do Brasil com a esquerda mundial. Não era uma função das relações internacionais do Brasil num todo, mas sim as relações com a esquerda mundial. E Marco Aurélio era muito competente nisso, conhecia profundamente isso tudo, tinha vivido isso tudo. Você tinha também o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, com grande autoridade, e tinha história. Ou seja, todas essas pessoas tinham história atrás de si, você tinha uma biografia pronta. Perfeito. Não precisavam do governo para fazer biografia. Bom, além tem outros mais também, tem um importante que está por aí, que é o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho era o batistaca do presidente Lula. Ou seja, estava sempre junto.
E o Lula descarregava em cima dele, normalmente. Bem, isto deu consistência ao governo. Vinha de trás o programa econômico criado pelo presidente Fernando Henrique. A reforma econômica criada pelo presidente Fernando Henrique era uma reforma que rompeu com o modelo getulista Sim. de gestão econômica, ou seja, com a intervenção do Estado em tudo, etc. O Fernando conseguiu, no seu primeiro momento, eu estava lá, que eu fui ministro da Justiça de Fernando, e estava também na elaboração dessas coisas, fazendo uma forma de abrir a economia brasileira. Então chegou o momento das regras de privatização, das regras de desestatização, de que o Estado tinha que estar mais recuado, deixar mais o poder ao poder civil, enfim, ao mercado se autorregular, mas tendo sempre uma regulação feita pelo Estado. Isso está funcionando bem. Quando entrou o presidente Lula, no primeiro momento ele continuou esse processo. Na parte econômica, com a gestão muito importante feita pelo ministro Palocci, e as coisas andaram direitinho. Sim. Coisa direita, sem grandes dificuldades. Nesse momento, eu já estava no Supremo, porque eu quando saí do Ministério da Defesa, da Justiça, do presidente Fernando Henrique, eu fui para o Supremo. Isso foi em 97. Então, eu já assistia essas coisas todas e eu me dava com todo mundo. Tanto o pessoal ligado ao Lula como o pessoal do Fernando. Bem, depois veio o segundo governo. No segundo governo teve algumas debacles em relação ao pessoal do primeiro governo, mensalão, etc., e que isso deu lá uma mudança séria. Mas continuava tendo um Estado-Maior. Um Estado-Maior que eram os personagens remanescentes, acrescento também que era a então ministra Dilma Rousseff, que também era desse Estado-Maior. Eu participei disso também, um pouco disso, porque fiquei com o presidente Lula 3 anos e meio. Sim. Quando eu entrei para o Ministério da Defesa, então participei desse núcleo. E você tinha a capacidade de reunir-se. E o presidente ouvia muito e nós dizíamos não. Concordava, discordava, era uma coisa... Bem, o que a gente assiste hoje é que o entorno do presidente Fernando Henrique, aliás, o presidente Lula, é um entorno de um Estado menor. Ou seja, você não tem nomes que, digamos... É claro que nós estamos num processo de transição. E lembre-se o seguinte, o Lula é o último representante da minha geração. A minha geração, que vem também da geração do Fernando Henrique, acabou, terminou. E ele é o último representante. E agora os novos quadros não se formaram ainda. Sim, porque, principalmente veja, no PT, né? Não tem, né? Uma coisa que me chama atenção é que toda a minha geração, nós fizemos política estudantil. Sim. Fazíamos políticas secundaristas, participamos dos grêmios, dos grêmios estudantis, na época que na época chamava secundário. Depois participávamos dos movimentos dos centros acadêmicos, etc. E sabíamos como conduzir aquilo, aprendemos. Sim. Aprendemos é a grande escola, né? Eu acho que o centro acadêmico universitário... Aí, quando veio o regime militar, em 64, houve uma redução imensa da participação nos centros acadêmicos, e a política estudantil desapareceu. Então nós temos uma geração que não teve a experiência da política estudantil. E o problema de não ter tido a experiência, não estou dizendo para todos, é claro, Sim. mas o problema de não ter tido essa experiência leva a uma certeza no voluntarismo, ou seja, a incapacidade que tem de compor-se, Perfeito. de ajustar-se. Perfeito. Bom, essa situação hoje do Poder Executivo, no que diz respeito à sua situação interna, o presidente Lula, veja, por exemplo, Gilberto Carvalho, que foi um personagem importante no primeiro e no segundo governo. Quando ele entrou no terceiro governo, ele foi para um cargo lá no Ministério do Trabalho, não ficou dentro do Palácio, ou seja, não participa como participava antigamente, antes desse entorno importante. Sim. Em segundo lugar, nós tivemos também, no que diz respeito ao legislativo, um problema que começou lá atrás. A data eu não me lembro, mas o fato é que houve um determinado momento em que o Partido dos Trabalhadores e o PSDB não se entenderam na eleição da mesa. Porque normalmente a eleição da mesa é um acordo.
Um acordo, o partido majoritário ficou com a presidência no primeiro período, no segundo período veio o segundo partido, etc. Tem um entendimento, um acordo político para a composição da mesa, distribuir os cargos da mesa. E não houve uma disputa. O próprio PT, na sua base, teve disputa de quem seria o candidato a presidente da Câmara, como candidato ao PT. Teve lá uma disputa forte com um deputado de Minas Gerais e com um deputado aqui de São Paulo, Greenhalgh. E, de outra parte, dentro do PSDB também teve confusões. E aí não se entenderam. Foram para a eleição. E aí aparece um candidato que não era candidato das lideranças partidárias. Era um candidato que nós chamávamos de candidato avulso, e que era candidato daquela linguagem que se usava na época do baixo clero, que foi o Severino Cavalcante. Quando houve a primeira votação, em que os 3 candidatos tinham que ser votados, o PSDB ficou em terceiro lugar. Foram para o segundo turno o Greenhalgh e o Severino Cavalcante. E aí o PSDB, e eu vi isto, assisti essa história, o PSDB, digamos, irritado com a situação do PT, descarregou seus votos no Severino, e o Severino acabou sendo eleito. Fez um voto de protesto no Congresso. Uma espécie de... Não fez acordo, então vamos votar no outro. Bem, eu inclusive naquele momento, tinha lá uma festividade qualquer, eu não me recordo onde se discutiu esse assunto, olha, vamos fazer bobagem. Não temos que votar. Bom, seja como for, acabou o Severino assumindo. No momento em que o Severino assumiu, surgiu uma novidade. Você tinha um sistema que veio desde a Constituinte, ou que vinha de antes eu não sei porque eu não estava aí. E assumindo aqui de regras não escritas, né? Não, tudo é regra não escrita. Era o que era estabelecido, era o que era esperado daquilo. Política não tem regra não escrita. Política você vai se construindo soluções. Bem, o mecanismo era mais ou menos o seguinte, você tinha a massa dos deputados, fala mais na Câmara, porque o Senado já tem outra característica, são ex-governadores com mais autoridade, etc. Bom, tinha a massa de deputados, o colégio de líderes, de todos os partidos dessa massa, e a presidência da Câmara. Os deputados dependiam muito dos líderes partidários. Porque os líderes partidários, além de terem autoridade política sobre os seus membros da sua bancada, eles também exerciam uma função, aspas, administrativa. Sim. Ou seja, eles conseguiam e obtinham audiências dos deputados com os ministros de Estado. Perfeito. Então, para você marcar uma audiência naquela época, se a secretária do deputado dirigisse diretamente ao gabinete do ministro, aí normalmente a resposta é assim, olha, seria conveniente que você procurasse a liderança do partido, porque se vier pela liderança vai ser mais rápido. Agora, se entrar nessa fila imensa aqui vai ser difícil de atender com prestação. Organizavam o... E aí os deputados tinham uma dependência dos líderes, não só na questão política, mas também nessa questão administrativa. Eles dependiam muito dos líderes. Dependiam dos líderes para acesso à presidência da Câmara e dependiam dos líderes para acesso às estruturas de governo. Bem, qual era o resultado disso? Havia um colégio de líderes que tinha força. E, tentando botar um número nisso, nós poderíamos dizer, em linhas gerais, em uns mais, outros menos, mas na média, cada líder tinha atrás de si 80% dos votos da sua bancada. 20%. Tinha respaldo, ele tinha respaldo. Força. Ou seja, você quando conversava com o líder, você sabia que ele garantiria 80%. Então, o que acontecia? Quando começava o processo de discussão de temas que diziam respeito à capacidade legislativa, você começava a fazer os entendimentos. Então, se eu tinha um projeto, ou se o governo tinha um projeto, a liderança do governo começava a conversar com o primeiro líder. Aí o primeiro líder topava. Aí já tem um número de votos. E aí aumentava, veja a relação. Quando você começa a conversar, você só tem os votos da tua bancada. Sim. Mas no momento que Hoje em dia, talvez nem isso, né? Porque tem votações ali que às vezes... Aí eu estou falando na situação anterior. Bem, aí você tinha os votos da sua bancada e você tinha, digamos, o âmbito de ceder teu era mais amplo. Mas no momento em que eu conseguia agregar lideranças, 80%, eu começava a reduzir o índice de tolerância no acordo. Eu tinha mais autoridade no acordo porque eu já tinha votos. Mais que o jeito que está conversando comigo. E aí você criava soluções. Iam para a votação, votava, resolvia esse problema todo. Esse modelo morreu.
esse modelo desapareceu no momento da eleição do Severino, porque o baixo clero, ou seja, passaram a ter acesso direto ao presidente da Câmara. E aí os líderes perderam a importância. São eles que elegeram, então eles que tinham elegido ele, né? Eles que, né, a massa. Claro, a massa ficou ligada ao presidente. E ele gostou de exercer isso. O Severino exerceu. A função que era dos líderes passou a ser exercida pelo Severino. Sim. E esse sistema antigo também, pensando aqui, acho que ele facilitava, me corrija se eu estiver errado, mas como você tinha a concentração aí no líder, acho que ele facilitava também a questão programática dos partidos, né? Uhum. Que é um problema que a gente tem hoje, né? Que assim, você não consegue entender, tem gente de... Não necessariamente programática, mas a questão das posições do partido sobre as questões objetivas. Perfeito. Não era, por exemplo, você tinha lá pessoas de visão de esquerda ou de extrema esquerda, etc. E tal, mas eles negociavam, vinham para a negociação, porque era a forma de você resolver esses assuntos. O Severino saiu, teve um problema Sim. lá com o restaurante da Câmara, e depois os presidentes que sucederam ao Severino, eles gostaram desse modelo, porque ficavam mais fortes. Ficavam bem mais fortes. E uma coisa interessante, isso que eu queria te perguntar, quando pensei nessa pergunta de entender o poder do Brasil, é entender esses movimentos. Quando o senhor fala de uma redução da qualidade, pelo menos eu entendi dessa forma, há uma redução da qualidade daquelas pessoas que cercam no executivo, ou seja, perde-se esse conselho, ao mesmo tempo você tem quase uma revolta das sardinhas ali na Câmara, que realmente eles tomam uma posição que eles não tinham antes. Essa visão da Câmara, não há um mérito deles nisso também, assim, eles não conseguiram... eles conseguiram mudar a situação deles ali. Essa falta de qualidade no executivo também pode ser atribuída aqui. A Câmara também achou o seu rumo e ela galgou esse espaço? Até que ponto é a instituição, até que ponto são as pessoas ali também que conseguiram se posicionar? Sempre são pessoas. Sim. As instituições se compõem de pessoas. Perfeito. Não existe essa figura, instituição X. Existe um conjunto de pessoas que são eles que manejam essas coisas todas. Bem, observe bem. Com isto, com essa modelagem nova, os líderes perderam a importância. E o poder dentro do parlamento foi circular junto à presidência da Câmara, à mesa da Câmara principalmente, digamos, a presidência da Câmara. Bem, no momento que isso se deu, os líderes desapareceram. Você nunca havia falar no nome de líder de partido. Hoje você não sabe quem são os líderes do partido, sabe? Não. Antes sabia, porque sabiam que eram sujeitos que estavam na mídia, eram entrevistados, eram procurados para tomar posições por causa da representação que tinham em relação ao partido. Progressivamente também surgiu um segundo problema. Os deputados sempre tiveram, com a Constituição de 88, a possibilidade de emendas parlamentares. Perfeito. Eram emendas parlamentares que estavam vinculadas a certos modelos, etc. E no tempo que eu estive na Câmara, a grande disputa das emendas parlamentares era a bolsa de estudos. Você tinha lá um número X mil, então você dava a bolsa de estudos na tua base eleitoral, etc. E tal. Bem, progressivamente, nos últimos tempos, começou a Câmara a avançar nas emendas parlamentares. Num primeiro momento, quando houve o conflito entre a presidenta Dilma Rousseff e o deputado Eduardo Cunha, que é presidente da Câmara, lembra-se que o Eduardo Cunha queria uma solução lá X, e o Partido Trabalhador não apoiou. Sim. E ele se sentiu traído pelo Partido dos Trabalhadores e tal, e aí ele então resolve bancar uma posição contra o governo. E aí surge uma coisa, não estou falando do impeachment, surge uma coisa importante. Ele consegue aprovar na Câmara e depois no Senado as emendas impositivas, parlamentares individuais. As emendas parlamentares são parlamentares individuais, de comissão do Senado e da Câmara, das bancadas estaduais e a do relator. Essas emendas, as individuais passaram a serem impositivas. Perdeu com isso o governo uma capacidade de barganha em relação à liberação das emendas, já que ele tinha que pagar. Era obrigatório. E com isso começou um processo de atomização dos parlamentares. E o senhor atribui isso o executivo deixou isso acontecer ou o legislativo soube aproveitar bem suas oportunidades? Não é algo que é pré-estabelecido. As coisas vão aparecendo, vão surgindo
E o processo político vai se construindo essas soluções. Para tentar entender assim, se a gente pode falar de entender a situação do Brasil como uma deterioração do executivo ou como uma própria galgada mesmo do legislativo. O legislativo que foi sabendo usar suas oportunidades. Eu não gosto de usar a palavra deteriorização, porque senão você tem que saber quando estaria correto. E essas coisas não existem. Existe Perfeito. um processo político que funciona ou não funciona. Esse é o fato. Bom, o fato dessas emendas impositivas deram uma certa autonomia dos parlamentares. Veja bem, não só em relação ao governo, mas também em relação aos seus líderes. Porque não precisavam dos líderes para conseguir o cumprimento das emendas. Depois, em seguida, já na administração, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Alcolumbre, que hoje voltou a presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, apareceram as emendas PIX. As emendas PIX tem uma característica, você não passa pelo Tesouro, você faz a emenda e manda direto lá, deu essa confusão toda aí, que está sendo ainda discutido no Supremo, com o Fábio Dino, o ministro Fábio Dino está administrando esse problema, etc. Com isso, você teve uma atomização dos deputados. E os partidos se esboaram. A única força que hoje tem os partidos com os seus parlamentares é o presidente do partido, porque controla o fundo eleitoral. Sim. E que vai distribuir valores para financiamento das campanhas. Então, tu está num momento de disfuncionalidade do próprio Congresso. Por causa dessa situação, porque desapareceram as estruturas partidárias que poderiam agregar as decisões que eram tomadas antes. Você não tem mais, você tem que negociar um por um. Sim. Um processo de toma lá da cá, enfim, um processo São Francisco, etc. E como o senhor enxergaria uma solução para isso? Essa que o senhor chama de disfuncionalidade. Qual que seria o caminho? Veja bem, não há como estabelecer um caminho. Esse caminho tem que ser construído andando. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Não vai fazer teoria sobre bicicleta, vai tocar de cara. Então tem que começar se ajustando aos poucos é possível. Eu acredito que vai se resolver isso. Ministro, o senhor acha que tem alguma disfuncionalidade que é pior, ou alguma interferência que é pior? Se é a do legislativo na esfera do executivo, se é a do judiciário, seja na esfera, às vezes, do legislativo, às vezes na esfera do judiciário. Não falamos do judiciário. Bom, então com isso, tu observa que há um tensionamento por parte do governo e um tensionamento que se fixa por parte dos parlamentares. Mais os deputados, menos os senadores. O fato é que isto dá uma certa instabilidade em termos de processos decisórios e de visão. Nós, por exemplo, que estamos fora dessa atividade, nós precisamos saber o que vai acontecer no futuro. Quais são as regras do futuro? E não temos certeza nenhuma dessas regras, porque essa coisa está confusa, a fixação dessas regras. Hoje não tem mais sentido falar em esquerda, direita, etc. e tal. Tem radicalizações. Claro. Bom, esse processo todo se agrava na eleição do presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro foi introduzido na eleição, não dele, na eleição do presidente, foi introduzida uma variável nova dentro da política, que era o ódio. Antes você tinha adversários políticos, você não tinha inimigos políticos. Hoje você tem inimigos políticos, que se desbofeteiam, gritam, etc. Isso cria uma imensa dificuldade, por quê? Porque progressivamente o parlamento a política começou a perder a capacidade de compor os seus conflitos. Perfeito. O que a gente fazia quando tinha conflito? Tinha conflito a vida inteira. O que você fazia? Você dava uma solução ao conflito criando uma terceira alternativa. Essa terceira alternativa resolvia aquele conflito, mas já seria o primeiro elemento para um conflito futuro. Mas a política administrava isso. Bem, como a política hoje não tem essa administração dos conflitos e alguns querem as necessidades disto, resolveram recorrer ao Poder Judiciário. Perfeito. Não só os deputados, os parlamentares individualmente, através de mandato de segurança, etc., como também os partidos políticos, que têm legitimação ativa nas ações de constitucionalidade totais. O que aconteceu? Houve o fenômeno que a gente chama de judicialização da política. Perfeito. Uma coisa é judicialização da política, outra coisa é ativismo. Essa judicialização nada mais é a demonstração clara que a política perdeu a capacidade de resolver seus conflitos. E as pessoas querem levar os seus conflitos para lá, para o Poder Judiciário. Bem, isso é um fenômeno novo, isso acontecia antes, mas
quando eu estava no Supremo, eu era um integrante dos 11, nós tínhamos uma posição de muito cautela, sempre dizendo que aquela matéria é a matéria da política. Quem tinha que resolver eram eles. Era a matéria, nós chamávamos de aquela linguagem latina, interna corporis. O problema é que vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ocorre que, a partir de um determinado momento, alguns ministros supremos começaram a gostar disso. Acharam que era interessante. E criou-se inclusive, um discurso acadêmico para justificar isso tudo. O discurso é o seguinte, que o Poder Judiciário não pode deixar de solucionar os conflitos. Tem a obrigação de solucionar qualquer conflito. Diz eles que tem lá a cláusula da Constituição que, vendo a petição, você tem que responder. O que significa isso? Significa uma carta branca para entrar em tudo que é conflito. Conflitos que são trazidos pelos outros, não criados pelo Poder Judiciário. Então aí, vejam, e começam a dizer o seguinte, a Constituição é muito ampla, e sendo muito ampla, acolhe o maior número de conflitos. Só que tem um problema. Tão ampla quanto querem que seja também, né? Claro. Esses conflitos, ou melhor, os textos constitucionais têm textos que se destinam à solução de pendências individuais, ou mesmo pendências coletivas. Sim. Mas tem outros textos que se destinam à formulação de políticas públicas. Perfeito. Aí o que aconteceu? Os tribunais, pelo menos parte do Supremo, começou a admitir que, como eles não podem deixar de julgar, começaram também a entrar em políticas públicas, a decidir políticas públicas. Agora vem um problema, é que normalmente essas políticas públicas que o Judiciário entra, tem uma simpatia por um grupo grande de pessoas que estão achando que é bom. Já que o Congresso não decide, já que o Executivo e o Legislativo não chegam numa decisão, então o Supremo tem que chegar numa decisão. E tivemos exemplos aí importantes. Por exemplo, vocês lembrem que no governo Michel Temer, o presidente Michel fez lá um decreto da concessão daqueles indultos de fim de ano, etc. Entraram com uma ação contra o mandato de segurança, contra esta decisão do Michel, dizendo que aquilo ali ia beneficiar os presos da Lava Jato. E aí vai um mandato de segurança do Supremo e o ministro do Supremo suspende o decreto do presidente e escreve no texto como deveria ser o decreto do presidente. Isso é coisa que tem que ser decidida pelo Legislativo. Mas aí começou a haver uma espécie de disputa de visibilidade. E hoje você vê o seguinte, a visibilidade hoje individual dos ministros do Supremo é muito grande. Agregada ainda a um fato. Quando você fala nas liminares, a liminar é que dá individualidade, que dá visibilidade melhor. Não é a decisão de mérito. A decisão de mérito vai ser tomada pelo colegiado. Então, a postura colegial do Supremo se esvaziou. Perfeito. E cresceu a postura individual dos seus ministros. Confere um protagonismo maior para eles na publicidade daquilo. Confere, melhor, o protagonismo decorre da visibilidade. Ou seja, Perfeito. A visibilidade das pessoas começa então a ser protagônica. E a TV Justiça acho ajuda, que também contribui, claro, né? claro. Observa bem, a TV Justiça, eu estava lá no início, mas já tinha sido criada quando eu entrei. Foi um projeto, como não podia o Supremo fazer um projeto de lei criando a TV Justiça, o ministro Marco Aurélio conversou com o presidente Fernando Henrique, na época, para que o Executivo fizesse isso. Então, o Executivo fez. Foi aprovado. Qual era a discussão naquele momento em que falava-se de ter a TV Justiça? A discussão era aquele mantra daquela época, que era a transparência do poder. O poder tinha que ser transparente, não podia ser oculto, etc, etc. Qual era a reclamação? Que a transparência era só para os interessados, que realmente os interessados, porque era transparente, ninguém era proibido de entrar na sessão. Sim. Mas aí, com a TV Justiça, essa transparência se tornaria maior. Então, foi isso que justificou o início. Só que, progressivamente, essa TV que tinha uma função, uma destinação inicial de transparência, começou a ser apropriada individualmente pelos ministros para a visibilidade. Isso fica muito claro, por exemplo, quando você não tem hoje
Dificilmente você hoje vê votos de ministros acompanhando o relator. Você tem uma longa ladainha para acompanhar o relator. Ou seja, você tem uma necessidade de dizer as coisas porque está sendo visto. Eu me lembro que quando eu estava no Supremo, era curioso quando, por exemplo, uma sustentação oral de um processo qualquer era para ser feita por um advogado que era professor, esse advogado levava os alunos para assistir. Então, a sustentação oral do professor, neste caso, não era mais para o Supremo, mas era para os alunos verem. Sim. Percebeu a distorção das coisas? Então, essas coisas ficaram nítidas. Mas, assim, tudo que o senhor colocou até o momento, me corrija se eu estiver errado aqui, é muito dependente das pessoas que compõem essas organizações, poucas regras escritas e muito acordos comuns na arte de fazer política. Eu tenho uma tese, pelo menos alguma coisa que eu já disse lá atrás, não é agora. Todos os ministros do Supremo estão no Supremo foram indicados por um presidente. Perfeito. Ponto. E depois foram submetidos ao Senado, etc. E tal. Bom, essa indicação do presidente, botar o seu nome no ofício dirigido ao presidente da Câmara de que o indicado é fulano, pode ocorrer duas coisas, em tese. Ou as duas em conjunto. Umas, por causa da biografia. O presidente escolheu o sujeito porque conhece a biografia. Outros, o presidente escolheu porque só tem relações, mas o personagem não tinha biografias. É o caso, não vou citar nomes, evidente, Claro. mas é o caso, por exemplo, de um sujeito que é indicado porque veio dentro da estrutura do partido ou dentro de uma estrutura próxima ao presidente, etc. É claro que todos nós acabamos sendo indicados pelo presidente, mas alguns tínhamos relações diretas com o presidente. E essas relações diretas decorriam da biografia. Certo. Outros tinham relações indiretas, que decorriam de terceiras pessoas que o indicavam. E aí surgiu um fenômeno que eu chamei a atenção. Aqueles que foram para o Supremo foram indicados em decorrência da sua biografia, não precisam do Supremo para fazer a biografia. Aqueles que foram indicados, é claro que são tipos puros que eu estou falando, claro. As coisas se misturam. Esse é o tipo weberiano. Bem, agora, aqueles que foram indicados porque só tinham relações, precisam do Supremo para fazer a biografia. E aí começa a surgir, digamos, um estímulo à visibilidade. Sim. E para protagonismo, ou seja, da sua aceitabilidade. E o senhor vê alguma forma, né, como que a gente volta um pouco para um modelo aí de Supremo mais atuante na Constituição, menos político? Porque o receio muitas vezes é a situação vai se esgarçando, e aí começa a abrir portas para uma solução que talvez não seja tão democrática, ou uma solução que não seja negociada. Bem, o momento que nós encontramos é esse momento de crítica. Isso é importante, porque aí começa a haver já um recuo. Observa que alguns ministros também já recuaram, no sentido do seu protagonismo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, sem citar nomes. Lembra-se que alguém entrou com uma ação lá no Supremo com esse fundamento novo, que é o estado de coisas inconstitucional. Então usaram esse argumento para o caso do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, sobre problemas dos narcotraficantes. Aí o que aconteceu? O Supremo começou a discutir como seria a operação militar. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas aquilo foi muito, muito, digamos, saudado pela mídia. Por quê? Porque o fato existe, o problema existia. Agora, não é ele que vai solucionar esse problema. Aí fica definindo, vai ter que fazer, não pode subir para fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer aquilo. O que acontece? Qual é o efeito disso? O efeito disso é que o policial diz, olha, eu não vou entrar nessa fria porque eu vou botar a cara a tapa e eu vou apanhar. Não tem respaldo. Então, tanto é que o pessoal do Rio, os governadores, começou a acusar, não podemos fazer nada, não podemos subir o morro. Né? Para subir o morro, tem que subir o morro que as pessoas conhecem. Uma situação que ninguém é responsável, né? Porque quem é responsável, lógico. Né? Tiraram a... Então, nesse caso, tem outros casos mais curiosos, embora sejam aquilo que tem um professor, o Streck,
O Streck diz o seguinte, que tem, ele chama de, ele é um sujeito gozado, ele chama de decisões fofas. Fofa é aquele negócio, aquele coisinha que é bonitinho e tal. Não houve também uma certa omissão ali do próprio executivo em talvez desenvolver melhor isso? Não tem maioria para isso. Isso depende de lei. E lei é formação de vontade majoritária. Você não faz uma lei X. A pior coisa que tem no parlamento é quando você tem um relator que tem ideia própria. Aí é um desastre. Porque ele vai querer fazer o seu relatório com as ideias dele. Bota um professor, é um desastre. Ou seja, tem que ser pessoas que tenham a capacidade de compor e fazer a conjunção dos interesses para aprovar a matéria. Perfeito. E para essa tecnologia, ou melhor, para você conseguir aprovar a matéria, está muito vinculado ao problema da estrutura partidária dentro do Congresso, que é uma estrutura péssima, em termos de números de partidos. Sim. Que agora tem essa solução que foi dada pela Câmara e pelo Senado sobre o problema da proibição das coligações proporcionais, depois o problema das federações, que resolveu o problema dos partidos, vai acabar diminuindo. Já reduzir a fragmentação para poder voltar a ter uma certa... E tu não diminui a fragmentação na má ordem. Ou seja, o que fez o Congresso? É o voto que resolve a desfragmentação. Então, veja, no momento que foi aprovada aquela matéria, em que proibiram as coligações partidárias, eu, por exemplo, um personagem X, foi eleito com base numa coligação partidária no seu estado, sendo que o partido dele era o partido minoritário na coligação. Sim. E quando o partido minoritário, uma coligação, se agrega a uma coligação, ele indica poucos números de deputados para concentrar os votos dele para conseguir ficar dentro do quociente partidário da coligação. Percebeu? Então, esse mecanismo acaba se ajustando. Vai se ajustar. Se ajusta no tempo. Não adianta pensar que vai botar um... No caso do judiciário, então, o senhor acha que o que vai ser feito vai ser uma autorregulação deles? Do próprio judiciário? O senhor acha que vai partir do judiciário? Não, ou na relação dos três poderes? Pressionados a... Eu não estou muito preocupado com o texto legal. Sim. Eu estou preocupado com as condutas. Perfeito. E aí, digamos, vai haver uma pressão com essas críticas todas de você começar a recuar. Você começar a recuar, porque, observa, logo no início, dentro do Supremo, começou a se falar que a interpretação tinha que ser uma interpretação mais elástica, que jogasse o país para o iluminismo, etc. O juiz não serve para isso. Não foram eleitos, né? Essa questão do iluminismo, eu acho, eles não têm legitimidade mas para. Aquilo dava, digamos, evasão a uma determinada pretensão, digamos, de ampliação da sua capacidade para ser conhecido por todos, etc. Mas isso vai se resolver. Uma proposta que se fala de estabelecer mandato, o senhor acha que seria... Bom, eu sempre fui favorável a mandato. Desde lá atrás. Na Constituinte também já era. Pode estabelecer um mandato de 12 anos, que é o mandato dos juízes da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional Alemão. É claro que você tem que fazer uma operação de transição muito bem calculada, de forma tal que você não vai fazer a mudança do tribunal, terminar o mandato de todos ao mesmo tempo. Sim. Vai dar confusão. Sim. Então você tem que estabelecer um cálculo matemático, tem que ter uma continuidade, estabelecer um terço. A mudança seria de um terço e vai indo até que as coisas vão caminhando. Eu acho que é bom. Agora, sem recondução. A Itália tinha recondução. No final do mandato de um ministro, o cara tinha que se aproximar de quem decidia a sua recondução. Então, dava certo. Esse ponto da recondução é interessante porque eu acho que volta a questão da politização, porque ele volta a fazer política para poder ser reconduzido. O senhor julga que essa politização ela é ruim para o Supremo? Claro. Perfeito. Porque aí vem uma coisa, a função do Poder Judiciário é assegurar a eficácia das decisões legislativas. Hoje está havendo um problema de que começaram a julgar as leis. E aí fica aquele voluntarismo individual, né? Tem uma série de coisas aí que a gente vê que é exagerado. Quase uma postura de quase um terceiro turno no legislativo, né? Dependendo de algumas legislações. Observa bem, tem um aspecto. É que como
quanto menos homogênea for um parlamento, menos capacidade tem-se de fazer maioria. Perfeito. Então, às vezes, você paga o preço, isso aconteceu na Constituinte, paga o preço desta pulverização através de 2 mecanismos que nós usamos muito, que era quando você tinha algum conflito, algum problema naquele texto em que você não tinha como resolver, você mandava para a lei ordinária ou para a lei complementar. Ou você recorria a uma expressão dúbia. O grande instrumento eram os advérbios de modo, porque o advérbio de modo, você observa, é um texto, é uma palavra, digamos, transeunte, definitivamente, proferencialmente. Tu não tem uma nitidez, não tem um substantivo que dê consistência àquilo. E nós usávamos isso. Então, no momento que você torna uma determinada legislação ambígua, a interpretação dessa legislação pode ter 3 soluções, que são toleradas pelo texto. Perfeito. Aí a escolha dessas soluções deve ser feita pelo juiz em cima do caso concreto. Mas aí surge um fenômeno, a generalização empírica, que é uma tese do Karl Popper na sua teoria do conhecimento. Ele dizia o seguinte, que a gente tem uma tendência de resolver uma questão de fato e aí tornar aquela questão de fato como genérica, geral. E aí dá confusão. Você acaba, aquilo se ajustava ao caso concreto, mas não você amplia ele até... E nesse ponto, uma questão aqui que me vem também é que acho que quando se adotou esse tipo de solução, não querendo ser saudosista, mas já sendo, acho que talvez a qualidade do legislativo e do judiciário na época, talvez se esperasse uma qualidade melhor dessa decisão a posteriori, que hoje talvez a gente... Mas o fato é o seguinte, no momento em que tomou-se a decisão de mandar para a lei ordinária é porque não tinha como decidir. O risco corre. O risco se corre. Agora, tem um problema. Não se pode... Eu não gosto muito de você começar a interpretar as coisas a partir das condutas individuais. E dizer, não, o Congresso de hoje é pior que o Congresso de ontem, etc. É o que temos. Em política, a gente não escolhe interlocutor. O interlocutor está na mesa. Agora eu vou dizer, não vou falar com ele porque eu não me dou com ele, eu não gosto dele porque ele é do nosso... Não dá certo, não funciona. Tu tem que ter a capacidade de superar esses problemas todos. A radicalização nossa é que criou um problema, que é um problema no mundo hoje também, inclusive. Ministro, eu queria aproveitar essa questão que você trouxe da sociedade civil e queria falar um pouquinho do cenário internacional. A eleição do Donald Trump trouxe um rebuliço, né, do que a gente está vendo aí. Os Estados Unidos se porta hoje com até uma frente quase globalista. E como que o senhor enxerga, qual que é o papel de inserção do Brasil nesse cenário que está se desenhando? Bom, vamos falar em termos concretos. O que a gente está assistindo agora, do meu ponto de vista, é que as instituições que foram criadas no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e que foram instituições para resolver o problema da paz, e o problema da paz só resolve com o comércio. É o comércio que dá paz, porque o empreendedor, o comerciante não quer saber de briga, ele quer saber de vender ou comprar. Sim, então, estabilidade. E aí se criaram instituições, depois da Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc., etc., a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio. E esse modelo morreu. Ou seja, implodiu. Porque aí veio um problema. É que quando começou o processo da globalização, essa globalização, ao fim e ao cabo, beneficiou parcela da população e jogou muita gente na pobreza. Pelo fato de você reduzir a capacidade de emprego nos países. Então você teve uma reação muito forte dessas pessoas. Sim. Que estão votando nesses radicais porque não deram solução para o problema deles. E você sabe muito bem que o problema mais importante que você tem é o problema contigo. O resto, você pode fazer um discurso retórico, que está preocupado com o problema dele, mas na verdade está preocupado com o teu problema. Se eventualmente o problema dele é igual ao teu, você vai apoiar o problema dele, a solução do problema dele. Então, hoje você acabou, digamos, as regras do jogo pós-Segunda Guerra Mundial e que deram estabilidade nesse período todo, desapareceu.
Desapareceu. Então o Trump ele aparece mais como a constatação de algo que já estava no fim. Estava se esvaziando. Né? Perfeito. Tanto é que a Europa já estava se esvaziando. A Europa, por exemplo, tem certas coisas que a gente não diz, mas tem que olhar. A guerra da Ucrânia. Sim. A guerra da Ucrânia, a causa fundamental da guerra da Ucrânia foi a pretensão da Ucrânia entrar na OTAN. Porque os russos não queriam saber de ter na sua divisa gente ligada à OTAN, para ter lá forças. E quem é que estimulou a Ucrânia a entrar na OTAN? Os Estados Unidos. E a OTAN o que é? É um órgão exclusivamente americano, que financia, que agora vai se esbroar. Por quê? Porque o Trump não quer mais colaborar com isso. E aí está jogando os europeus para uma necessidade da criação de defesas. Estimulação de custos de defesa, etc. É importante, porque assim, houve muita crítica nesse período, início da guerra da Ucrânia, do posicionamento do Brasil. O Brasil se procurou ali, não se posicionou fortemente e manteve o comércio com a Rússia. Uhum. Nesse cenário de degradação dessas instituições que garantia esse pós-guerra, a posição, na visão do senhor, você acha que o Brasil tem que manter essa isonomia e manter o... Veja bem, em relações internacionais ninguém tem razão. O que tem que ver os nossos interesses. Perfeito. E tu observa, no mundo de hoje, você tem a Europa com conflitos, guerra da Ucrânia. O Oriente Médio com conflitos, guerra do Hamas, enfim, Irã contra Israel. Sim. Bom, tem um personagem que está crescendo enormemente e está se consolidando, que é a China, Sim. que tem a pretensão sobre Taiwan. Barril de pólvora ali já para também... Para juntar. Então você tem hoje 3 grandes polos complicados. Mas você não tem esse polo complicado na América do Sul, né? Na América do Sul tem lá o Maduro com aquelas bobagens, mas ninguém dá bola para aquilo. O senhor não Eu enxerga... acho que não. Ali você acha que não vai essa questão do Maduro? Porque o Maduro ele fez certos discursos recentemente, principalmente no processo dele de reeleição agora, em relação à Guiana e tudo mais. Não seria uma fagulha desse processo de convulsão aqui na América do Sul? Aproveitando um pouco a sua experiência como ministro da Defesa, do que o senhor... Tem, não. Primeiro o exército venezuelano é pífio. Observa que tu não viu mais falar nos aviões da Venezuela, né? Que tinham sido Sukhóis, que tinham vindo da Rússia, porque está tudo no chão. Não teve conservação, não teve preparo, está tudo no chão. É o que acontecia, por exemplo, você chegar no Peru. Quando o Peru teve uma relação muito forte com a União Soviética, agora você chegava no aeroporto, na base militar estava cheio de avião parado, porque não tinha conservação. Não tinha... Então, essa coisa não... E pensando nisso, assim, porque a defesa eu acho que é o assunto que está em grande possibilidade de crescer. Senhor, pela sua experiência, o senhor acredita que a defesa do Brasil está preparada para esse cenário? Ela está no caminho certo? Tem uma questão também importante. Tem um problema aí de que não há decorrência, não é uma decisão, mas sim a decorrência das circunstâncias econômicas de hoje, que você tem pouca capacidade de investimento. Sim. Tu vê o seguinte, você tem um orçamento da República, tu tem aquela parte obrigatória, que é imensa, que chega a 90%, e tem a discricionária. Sendo que a discricionária, já 25% está na mão do Legislativo. Voltamos e vai aumentar. E agora, pelo que deu notícias hoje do Estadão, eu não vi o trabalho que o TCU andou fazendo, vai aumentar para 50%. 25% vai para 50%, até chegar a 70% em 2000, não sei o quê. Então, há uma preocupação forte em relação à questão da defesa. Agora, tem um problema também que nós temos que deixar claro. Sim. É que a esquerda brasileira não sabe lidar com segurança e defesa. E eu falo com isso por experiência própria. Quando eu entrei no Ministério da Defesa do Lula, eu entrei no Ministério da Defesa do Lula porque tinha aquele problema da crise aérea, Sim. a bagunça que estava no negócio do sistema aéreo e tal, e acabei ficando. Mas lá eu aprendi o seguinte, que a esquerda tradicional brasileira identifica defesa e segurança pública com perseguição política. Perfeito. Tendo no imaginário decorrente do regime militar. Então não tratam do assunto. Tem dificuldade em tratar do assunto. E não enfrentam o assunto e começam a atribuir a problemas sociais. Sim. Não, é problema social, não sei o quê. Pode ser que seja, mas tu tem que dar uma solução de imediata, né? Sim. Para depois compor os outros. Mas eles não dão solução nem aqui, nem aqui. Aí deu essa confusão toda.
Eu acho felizmente, os militares nossos estão bem instruídos. São muito bons. Na verdade, o que importa aqui é o Exército. Mais o Exército e a Marinha também, mas o Exército é que tem mais capilaridade. O ProSub foi na gestão do senhor, não foi? Foi o ProSub, eu fiz o programa de submarino nuclear, fiz também o programa do equipamento das forças do Exército. Perfeito. Criação de novos veículos, etc, etc. Porque o Exército, os grandes veículos do Exército eram o Urutu, na época. Só que a empresa que construiu o Urutu, que era a Engesa, ela quebrou por causa dos americanos. A Engesa havia ganho uma licitação internacional na Arábia Saudita para vender um novo... Carro de combate ali. Uma espécie de tanque lá, tinha um nome qualquer que não me lembro. Osório. E aí o que aconteceu? Os americanos proibiram que a Arábia Saudita comprasse, e aí quebrou a Engesa. Então hoje você há uma capacidade, mas precisa haver uma preocupação disso. Agora, lembrando bem que a capacidade do Brasil em relação às Forças Armadas é dissuasória, não é para avanço. Daí não se justifica, por exemplo, que no Brasil você tenha porta-aviões. Porta-avião é um instrumento de ataque. Projeção de poder, né? Tu vai projeção de poder, tu vai lá e bota na praia lá do sujeito, tu bota lá uma força. Isso não é para defesa, não é para dissuasório, ele é para ataque. Sim. Então nós temos que otimizar as nossas áreas de defesa importantes. Quando nós tivemos o Ministério da Defesa, nós elaboramos lá, nós no sentido do grupo todo, elaboramos a primeira Estratégia Nacional de Defesa, que tinha 3 eixos. Primeiro, o país é muito grande, imenso. Não é possível você ter forças em todos os locais. Logo, a primeira necessidade é o monitoramento do território. E daí surge o projeto do CISFRON, etc, etc, que era do Exército, da Marinha e do Amazul, da CISGAS, que era da Marinha em relação às águas territoriais nossas, águas de zona econômica, etc. Bem, monitoramento. Ora, se tu tem um monitoramento, você precisa ter mobilidade. Porque tu não tem como estar presente em qualquer lugar. Então vamos monitorar através do cumprimento de todo o território. Tanto é que nós trabalhamos muito naquela época para um satélite estacionário brasileiro, que acabou sendo aprovado. Porque nós estávamos dependendo de um satélite que estava sob controle de outras pessoas. E você sabe que um satélite de informação, se você muda o que eles chamam de atitude do satélite, você fica cego. Sim. Então ela podia ficar cego a qualquer momento, porque basta mexer na atitude do satélite. Então, acabamos fazendo isso. Bom, para a mobilidade, nós trabalhamos naquela época com o KC-390, que é o avião feito pela Embraer que está dando resultados. Isso. De transporte. Um avião para 12 toneladas e com a capacidade também de necessidade de pistas curtas. Porque nós precisávamos de um avião para operar na Amazônia, já que na Amazônia as pistas são curtas. E aí, o terceiro item é a presença. Mas a presença depende do quê? Da mobilidade, e a mobilidade depende do quê? Do supervisionamento do monitoramento do país. Então, agora, com isso, nós começamos a criar projetos que estão aí, mas que têm problemas orçamentários que nós estamos vivendo. E essa questão orçamentária, como que o senhor enxerga para ter uma solução para isso? Porque não é só da defesa. Na verdade, o orçamento é um nó total. Sim, claro. E isso que o senhor coloca de 50% torna a coisa mais crítica ainda. Tu tem um fenômeno no Brasil que nós temos que também enfrentar, que é a captura de parte do Estado pelas corporações. Quando você diz o seguinte, lembra-se daquela expressão conquistas sociais? Conquista social não é mais nada que apropriar um pedaço do governo para si, para o seu conjunto, para o seu grupo. Não estou dizendo que isso era mal, que é evidente que o líder vai tentar fazer isso. Mas as corporações já tomaram conta. E aqueles membros da sociedade civil que o senhor estava se referindo entram nesse contexto? Exatamente. E depois tem uma coisa também, nós temos no país temos também, dá uma olhada na elite brasileira. A elite brasileira não é fácil. A elite brasileira não ajuda. Briga para proibir subsídios, mas querem subsídio. Vai verificar aí as representações industriais, tem subsídio aqui, eles, não é bem assim, eles precisam. E
voltando um pouco da nossa discussão inicial sobre o poder, o senhor acha que tem um risco de isso parar no Supremo? O quê? Isso, o orçamento, essa questão, esses grupos de interesse, todo Eu esse acho que está conflito. reduzindo a possibilidade de fazer isso. Você acha que não vai chegar até esse Na ponto? época em que começou a se falar nisso, né? Só aqui, se nós resolver entrar nesse assunto, nós vamos ter que criar no Supremo uma comissão de justiça, uma comissão de econômica, uma comissão de infraestrutura, uma comissão de transporte. Então, maluquice. Não entendemos nada disso. O nosso objetivo, ou seja, a função do judiciário, é a lei. Aplicar a lei e pronto. Perfeito. Agora, não pode estar inventando. Né? E à vontade, aí vem o problema do ativismo judicial, né? Que é outra coisa. Sim. Que é a tentativa de estabelecer regras. E que criou-se uma doutrina acadêmica para isso, que é o tal de neoconstitucionalismo, onde o grande arauto é o professor, o presidente supremo hoje é um grande arauto desse assunto. Eu sou contra isso, mas não tem problema nenhum de ser contra. Mas o senhor entende que isso, na verdade, é algo que está se esvaindo, tá? Que começa a dar um discurso que legitima essas condutas. Perfeito. Que você precisa ter uma narrativa para justificar essas condutas. Mas pensando em um vetor, é um vetor que está em ascensão ou Não, queda? está começando a paralisar. Perfeito. Temos um Supremo ali que está se contendo. Espero. O Legislativo talvez contraindo, voltando a ter uma força partidária maior. O Executivo, o senhor mencionou um enfraquecimento das pessoas que ocupam lá. Muito se fala no Brasil sobre parlamentarismo, semipresidencialismo. Uhum. Qual é a visão do senhor sobre isso? Seria a solução para o que acontece É no uma das Executivo soluções, hoje? porque, veja bem, você não vai conseguir aprovar a redução da participação do parlamento no orçamento. Perfeito. Esquece. Vamos ser claros, esquece. Então, mas aí você tem um problema, você tem uma participação no orçamento da República por parte do parlamento sem responsabilidade. E você só criaria a responsabilidade através de um mecanismo semipresidencial, que seria um misto aí de um parlamentarismo com presidencialismo. Tipo o modelo francês lá. Perfeito. O modelo francês, o modelo português é interessante. Mas no modelo francês o presidente tem um ativismo. Sim, ali é o De Gaulle. Né? O De Gaulle é que criou a Constituição de 58 é para isso mesmo. Mas ele tem, quem manda lá no Estado é o presidente da República. O primeiro-ministro é um administrador do Estado, é o gerente do Estado. Já em Portugal é diferente. Em Portugal tu tem um melhor equilíbrio, quer dizer, o modelo português é bom. Agora, também lembre-se que aí é uma preocupação das instituições, você tem que ver o desenho das instituições. Você não tem um sistema eleitoral bom ou mau. Normalmente a academia procura esse é bom, esse é mau, esse é ruim, não sei o quê. Nós temos sistemas eleitorais que funcionam e outros que não funcionam. Por exemplo, o nosso sistema eleitoral está se esgotando. Se esgota considerando o problema da centralidade, ter os partidos perdido a centralidade. Observa bem, uma matemáticazinha simples. Primeiro, a eleição nacional no Brasil é só presidencial. As outras são eleições nos estados, quer para a Câmara Federal, quer para o Senado, e além das instituições estaduais. Bom, número 1. Um partido político pretende ganhar a eleição proporcional para a Câmara. Ele tem que ganhar a eleição proporcional para a Câmara levando em conta o seu estado, porque ele não tem voto em outros estados. Então, por exemplo, agora, a Câmara de Deputados é dividida em vagas para os estados. O exemplo mais clássico disso é o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o que eu conheço muito bem. Tem 31 vagas. Sim. Então, um partido político do estado, um diretório regional do partido político, PMDB no caso, que é o meu partido, para ganhar a eleição, ganharia a eleição proporcional se conquistar o maior número de vagas, não é isso? Porque a conquista do número de vagas é que vai te dar a maioria dentro das 31. Então a pergunta que faz o político é: como é que se ganha o maior número de vagas? A resposta que te dá o burocrata do partido, o sujeito que conhece o funcionamento. Para ter o maior número de vagas, precisamos ter o maior número de votos. Por quê? Porque tu tem uma técnica, que é a técnica de Hont, na divisão das vagas. Você toma o número total Sim.
de votos válidos naquela eleição lá no Rio Grande do Sul e divide o número total por 31, que é o número de vagas. E aí você vai saber o custo de uma vaga. Uma vaga, para ter uma vaga, você precisa de 200 mil votos, ou coisa assim, que seria o chamado quociente eleitoral, que é o quociente eleitoral nada mais é que o número de votos necessário para ter uma vaga. Bom, depois de feito isso, calculado o quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas, você chega naquilo que a gente chama de quociente partidário. Aí você faz um segundo cálculo. Você soma todos os votos dados aos parlamentares do partido. Vamos supor, os parlamentares do partido conseguiram um total de 2 milhões de votos, somando os votos dados a cada candidato do partido, a legenda do partido. Aí você divide esse número pelo quociente eleitoral. Perfeito. E aí vai te dar o número de vagas que tu conquistou. Se o quociente for 170 mil e você conseguiu 1.700.000, você conseguiu 10 vagas. Quem foram os eleitos? Os 10 mais votados daquela legenda, correto? Perfeito. O que significa o seguinte, de que o partido depende do candidato e não o candidato do partido. Que volta ao fragmentação. Ou seja, vem o problema do voto unipessoal, que é o nosso voto que vem ser um preço que nós estamos pagando ao império, inclusive porque o Brasil começou com voto unipessoal lá atrás, com as votações depois que, principalmente com a emenda de 1850, 55, do Marquês de Paraná, que criou um sistema distrital brasileiro. Depois isso avançou e tal, aí veio a Revolução de 30, o Código de 32 já se Brasil e mudou. Mas o fato é que hoje o partido precisa escolher na sua legenda pessoas para puxar voto ali. Pessoas que possam produzir votos. Então eu lembrei que eu fazia umas categorias disso na época. Você examina no teu estado quais são as corporações mais organizadas, com mais capilaridade. E aí você precisa ter um candidato à corporação. Precisa que aquele candidato vá para a tua legenda, mas tu não está querendo a cabeça dele, tu quer os votos que ele pode trazer da corporação para o partido, para a soma essa dos votos, do total de votos do partido. Sim. Aí você chama o sujeito vai lá e resolve aceitar e sabe que ele está sendo escolhido porque o partido precisa dos votos da corporação. E aí o que acontece? Esse cidadão eleito, ele deve lealdade ao partido ou à corporação que lhe deu os votos? Pronto, começa. E o partido a ele porque ganhou os votos dele. O fato de que os 10 mais votados, no nosso exemplo, que vão para ser eleitos, a disputa dos candidatos não é entre candidatos de outros partidos, é dentro do próprio partido. Quem pode me tirar o 10º lugar é o 11º que está ali. Então a minha briga é ele não ter votos, eu pegar os votos dele. E aí é uma confusão imensa. Termina a eleição, eu participei disso muito. Então, eu sabia como administrar esse troço. Perfeito. Ministro, queria aproveitar, estamos falando da liberdade, das questões da conjuntura, queria entender um pouco do senhor, um pouco da sua carreira. Aproveitar aqui e falar um pouco da sua formação. O senhor tem um currículo invejável, ocupou os altos cargos no poder do Brasil. Como que foi a construção disso para o senhor? O senhor almejava chegar nos lugares que chegou? Foi acontecendo? Como que foi? Isso houve projeto? Não, vamos corrigir. Primeiro não foi a construção, aconteceu. Perfeito. Quando você faz projeto, você só tem problema, não tem solução. Porque você vai dizer, o meu projeto é esse, vai ter um que vai ter contra o teu projeto. Aí tu vai te embolar todo. Então, essas coisas vão acontecer. No meu caso específico, eu me formei em Direito em Porto Alegre em 1968. E fui para o interior advogar no escritório do meu pai, que era Santa Maria. E meu irmão também era advogado, está lá. Pois bem, entrei na política, eu vinha da política estudantil. Quando chegou na universidade, não dá para fazer política estudantil porque eu entrei em 64. Em 64 já era o momento militar. Então eu acabei estudando cinema. Grande moda naquela época era estudar cinema. Nós estudamos cinema para burro. Cinemas, seja do cinema mudo, seja os grandes diretores de cinema mudo, Murnau, etc. Bom, quando eu vim para Santa Maria,
comecei a advogar, eu entrei imediatamente na Ordem dos Advogados. Aí virei membro da Ordem dos Advogados. Eu era um sujeito com uma visibilidade regional, eu era professor de Direito. E aí, na eleição de 1986, o Santa Maria tinha 3 deputados federais. Um da Arena, ou do PDS, que era o Nelson Marquesan. Outro do PMDB, que era o João Gilberto Lucas Coelho. E outro do PDT, que era Oswaldo Nascimento, um ex-prefeito populista muito forte. Acontece que esses 3 candidatos não foram candidatos em 86. O João Gilberto foi candidato ao Senado, não queria ir para a reeleição. O Nelson Marquesan, que era forte, foi candidato a governador. E esse aqui brigou com o Brizola. E saiu do PDT, entrou no MDB, não podia ser mais candidato. Então estava vazio o espaço. Houve uma oportunidade. Eu tive mais sorte do que juízo. Então apareceu a oportunidade, me convidaram, e aí eu fui convidado pelo diretório local, no PMDB, para ser candidato. Depois o Pedro Simon, que era o presidente do partido, veio a Santa Maria, um evento qualquer, não para mim, para isso, mas veio a Santa Maria e acabou falando comigo, insistindo nisso, o Brossard também insistindo nisso. E aí eu adotei o seguinte, eu adoto, para tomar decisões desse tipo, eu adoto uma regra que eu aprendi com o meu avô. O caminho que tu tem que escolher é o caminho em que o arrependimento for eficaz. Boa. Então observa bem, nesse caso da eleição. Se eu for candidato, e não me eleger, eu continuo na mesma coisa, na mesma situação. Não há prejuízo nenhum. Se eu for candidato e me eleger, eu posso me arrepender de ter sido eleito e renunciar e voltar a trabalhar. Tem uma opção. Tem uma opção. Agora, se eu resolver não ser candidato e não disputar a eleição e me arrepender de ter feito, não tem solução. Aqui o arrependimento é ineficaz e aqui em cima os arrependimentos são eficazes. Então vamos ser candidato, não vou perder nada com isso. Foi o que aconteceu. Eu acabei entrando numa... E depois teve aquele negócio também do plano cruzado, né? Que o PMDB estava, digamos, nadando embaçada no plano cruzado. Tanto é que em 86 o PMDB elegeu 26 governadores. Sim. Acho que estava 6, 10, né? Elegeu 26 governadores, dos 27. E fez a maioria absoluta na Assembleia Constituinte da época. Sim. Né? E foi assim. E aí as coisas foram acontecendo. Mas nessa época eu não pensava em ser ministro, não estava no seu horizonte. Nada disso. Não, essas coisas, se tu pensar e começar a achar que... Porque tem alguns personagens que nunca estão satisfeitos na posição que estão. Então ele assume uma posição e já está querendo aquela outra lá. Acaba não conseguindo essa e não fazendo mal nesta. Deixa as coisas acontecendo. As coisas elas se dão, mas tu não as reivindica. Tu pode ter punch. Punch, sim. Uma reivindicação dá problema. Perfeito. E o último Isso eu aprendi movimento. lógica matemática. O último movimento, depois né, o senhor teve aí essa atuação como advogado, mas depois né, vida pública, né? Esse último movimento, indo para a esfera privada, o que te trouxe de desafios ou primeiro, qual foi né, qual a impressão? Em primeiro lugar é o seguinte, eu tinha encerrado já a vida pública. Já tinha feito. Quer dizer, fiz várias coisas, mas sou inocente. Né? Mas eu fiquei... Encerrou, acabou. Eu estou com 79 anos. Se eu não gostasse, eu saía. Perfeito. Agora, se eu não aceitasse, e me arrependesse de não ter aceito, eu não conseguiria mais. Né? Isso aí. O bonde passa, né? O bonde passa. Ministro, foi um prazer recebê-lo. Tem alguma consideração final que eu gostaria de deixar para o nosso público? Não, já falamos demais. Né? Já falamos demais, eu acho que está aí suficiente. Agora, o que se tu quer saber alguma coisa no sentido do que poderia ficar dessa conversa toda, é o seguinte, nós temos que nos preocupar com o futuro. Ou seja, e não se constrói o futuro retalhando o passado. Perfeito. Tem gente que acha que construir o futuro precisa retalhar o passado. Perde uma energia brutal retalhando o passado. Toca para frente. Perfeito. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado a vocês.